Agora aqui vamos ver o conceito de que seria uma integral, para que ela serve, como que ela funciona. Porque no primeiro vídeo que eu gravei para vocês, eu falei que a integral definida, a gente usa ela somente como um método para resolução. Então a gente entende o conceito de integral quando a gente começa a trabalhar o conceito de integral definida, no caso. Então, se eu dissesse para você que você teria que calcular essa área S aqui, que seria de A até B, que está abaixo desta curva aqui, toda essa curva, que eu não vou desenhar toda, mas fica subentendido. Você acha que seria fácil resolver com a sua aprendizagem básica que você já teve sobre como calcular a área? Não seria tão fácil, né? Porque aqui temos uma área com uma curva acima dessa área. E com isso, a integral, propriamente já antecipando, ela seria justamente para isso, para poder calcular áreas que a gente não consegue calcular com fórmulas básicas. Então, como por exemplo aqui, se eu tenho essas áreas aqui, que nem essa daqui, desse retângulo, seria fácil calcular, né? Porque a área dele é o que? Lado vezes lado, ou então base vezes altura. E desse triângulo retângulo, a área também é fácil, porque a gente aprende no ensino médio isso aqui, que a área dele é igual a 1 sobre 2, que é a metade, base vezes a altura dividido por 2. Então é a metade da base vezes a altura. E também esse polígono aqui seria fácil, porque é só dividir em triângulos, que aqui a gente vai ter 4 áreas, e aí facilitaria para achar o total dessa área. Então não é fácil encontrar uma área de região curvas, com lado curvas. Mas a área também, ela não é importante só porque a integral também, ela não é tão importante só por conta do cálculo da área, e sim porque ela consegue representar aspectos físicos. Então, para a gente chegar no conceito da integral, na definição, a gente temos aqui uma área, né, que seria essa dessa figura aqui. Então, vamos aproximar a área S, que é essa área aqui, por retângulos. Vamos dividir elas em retângulos. E então, vamos tomar os limites dessas áreas, desses retângulos, à medida que aumentamos os números de retângulos. Então a gente vai fazer um exemplo passo a passo até chegar no que a gente quer, que é mostrar a definição da integral, porque que ela serve para calcular a área. Suponhamos então que a área S, que a gente viu anteriormente, a gente divida ela em 4 faixas. E aqui essas faixas chamamos de S1, S2, S3 e S4. Então aqui formaram 4 áreas. Então, como a gente falou, a gente quer dividir ela em retângulos. Então, podemos aproximar cada faixa por um retângulo. De base igual à largura da faixa e a altura igual ao lado direito da faixa.
Então aqui queremos dizer que as alturas, que seria estar ligado aqui, ó, é a própria função, que seria f de x igual a x ao quadrado. E nas extremidades direitas, que seria a base, que seria o que? Cada intervalo desse daqui, ó, tipo do 0 até o 4. Então estou pegando essa distância de 1 quarto, aqui eu estou pegando a distância de 1 sobre 2, e aqui de 3 sobre 4, e aqui de 1. Então aqui, esses retângulos, eles são divididos em bases de tamanhos iguais. Então com isso eu tenho que cada retângulo desse vai ter largura, né, igual a 1 quarto, porque são divididos em 4 partes iguais, e teria como a altura, essas alturas aqui, ó, 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, 3 quartos ao quadrado e 1 ao quadrado. Lembrando que, se a gente quer descobrir a altura, a gente substitui, né, os valores de cada x, que seria o 1 quarto, que seria essas partes iguais. Então a gente pega cada intervalo desse daqui, ó, e substitui na própria função para achar a altura. Então aqui foi o que eu acabei de falar. Pegamos cada subintervalo, que seria a base, seria a distância da base, e substitui na função e a gente acha a altura. Então para cada base aqui, a gente tem uma altura relacionada, que aqui é 1 ao quadrado. Então, se eu quero achar a soma de todas essas áreas aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar, multiplicar, né? A gente acha a área de cada retângulo como base vezes altura. Então, eu pego, por exemplo, no meu primeiro retângulo ali, eu tenho que a base dele, a distância da base seria 1 sobre 4. E a altura seria, que seria a própria função, então seria 1 quarto ao quadrado. Aí se eu quero achar a área desse retângulo, eu faço o quê? A área seria 1 quarto vezes 1 quarto ao quadrado. E assim, eu fiz no caso desse primeiro retângulo. E assim a gente faz isso para todos. E a gente fazendo isso para todos e somando todas essas áreas, a gente vai ter isso aqui, ó. Somando todas as áreas. E no final, a gente chega no resultado de 15 sobre 32, que é igual a 0,46. Então, seria o tamanho aproximado dessa área. Por quê? Porque a função, acima da função ainda tem retângulo, tem parte do retângulo passando. Então, eu digo o quê? Que essa área ela é menor do que esse valor que a gente encontrou. Porque tem retângulo passando da função. Tem parte da área desse retângulo que está passando da função. Então, a gente chega que a área é próxima, mas é menor a 0, ela aproxima disso, né? Então, mas ela é menor, a área é menor do que 0,46878. Em vez de usarmos os retângulos acima da função, acima dessa função aqui, ó, poderíamos usar retângulos menores. Então, agora aqui os retângulos, poderíamos usar retângulos menores, em que as alturas seria a própria função, né?
Mas agora a gente vai analisar que essa altura está relacionada com o subintervalo da esquerda. Ou seja, antes estavam analisando o subintervalo à direita, que seria o quê? Porque à direita a gente usou, nesse exemplo aqui, para valores que estavam passando acima da função. Então a gente estava usando da direita aqui, que seria aqui, ó, que daria a altura, que daria a altura, que daria a altura. Então aqui a gente estava usando a direita. Mas só que como a gente está trabalhando com subintervalos agora à esquerda, que são menores, então vamos pegar o quê? Vamos pegar esses subintervalos aqui, que seriam essas alturas agora. Não à direita, mas sim à esquerda agora. Então, a minha altura aqui seria 1/4. Opa. Só um instante. Minha altura aqui, ó, o zero também entra. Por quê? Mesmo ela sendo zero, mas ela entra porque ela seria a primeira altura à esquerda. Então, minha altura seria 0² seria 1/4 ao quadrado, seria 3/4 ao quadrado, seria quarto, eu esqueci de 1/2 também. Aqui é porque eu pulei 1/2 ao quadrado. Essas seriam minhas alturas. E a minha base desse retângulo seria esse intervalo aqui, ó, com distâncias iguais como feito anteriormente, que é de 1/4, que representa cada base desse retângulo. Então, para mim calcular a área desse retângulo, a gente faz igual fez anteriormente. Calcula base vezes altura e soma a área de todos esses retângulos. Que aí teríamos essa soma aqui, ó, que daria igual a 7/32, que é igual a 0,21875. E essa área que a gente encontrou agora, que é igual a 0,21875, ela é menor do que a área dessa função, porque agora aqui, ó, tá faltando espaço para preencher. Então essa área aqui, como a gente está somando só essas áreas dos retângulos, ela é menor do que a área, se a gente somar a área de todo esse intervalo até a própria função aqui. Então, eu tenho que essa área é maior do que o que a gente acabou de encontrar pelos intervalos à esquerda, mas só que ela é menor do que os intervalos que a gente fez anteriormente à direita. Assim, então, podemos repetir esse procedimento com um número maior de faixas, que como representado nessa figura aqui, ó. Agora aqui eu dividi aquela área em 8 faixas iguais, em 8 pedaços. Então aqui, ó, eu dividi em 8 subintervalos aqui de tamanhos iguais, tanto para retângulos menores do que a própria função aqui, que está sobrando esse espaço, tanto para maiores, que aqui tem os subintervalos à direita, e aqui a área ela é menor do que, quando a gente calcula aqui, a área ela é menor. Então a gente tem tanto para mais, tanto para menos. Então com isso, eu tenho que, quando eu pego retângulos menores, minha área é igual
a 0,273437,5. E quando eu pego pela direita, que é retângulos maiores, que é a função, essa área ela é igual a 0,3984375. Então, sempre quando eu pego a esquerda, vai dar menor do que a área original, né? E sempre quando eu pegar a direita, vai dar maior do que a área. Então, aqui a minha área, quando eu faço para dividida em 8 retângulos, eu tenho que, quando eu pego pela esquerda, minha área é maior. E quando eu pego pela direita, minha área é menor. Dessa forma, podemos repetir esse procedimento com um número maior de faixas. Então, como eu coloquei aqui nessa tabelinha aqui, ó, se eu tivesse dividido em 10 retângulos, pela esquerda eu teria que a área seria igual a isso, pela direita seria igual a isso. Então, eu posso cada vez mais ir aumentando, dividindo em em tamanhos menores. Ou seja, quando eu divido aqui por 1000, eu tenho que a minha área aqui está quase aproximando dessa área aqui, porque eu estou tomando retângulos menores. Como vamos ver isso? No caso, vamos ver isso agora. Então, aqui, ó, quando eu tenho para n igual a 30, para 30 retângulos, dividido em 30 retângulos, eu tenho que, cada vez mais, estar aproximando da minha função. Então, se eu aumentar esses números de retângulos, eu vou cada vez mais aproximando do valor real da função. Do valor, no caso, da área, né? Que compreende entre a função e o eixo x. Então, se eu tiver... Então, com 50 já temos uma aproximação boa do que seria a área real da função até o eixo x, do intervalo de 0 até 1. Então, temos que, quanto mais aumentamos o número de retângulos, aproximamos da área real da função até o eixo x, de 0 até 1. Concluindo aqui, então, temos que quanto mais aumentamos o número, essa partição de retângulos, aproximamos cada vez mais da área real entre a função e o eixo x do intervalo de 0 até 1. Então, se a gente fazer a média de 1000, quando a gente dividir em 1000 partes aqui, se fazer a média entre dividir a área pela esquerda e pela direita, a gente conclui que a área aproxima-se de 0,333335. Então, é uma aproximação boa da área, do tamanho real da área. Com isso, concluímos que quanto mais aumentamos o número de faixa, no caso de retângulos, a medida torna-se cada vez melhor, mais aproximada daquela área real. Então, fazemos essa boa aproximação quando tendemos o n ao infinito. Então, quanto maior número de retângulos, melhor a aproximação da área real, da área daquela região S. Assim, podemos definir que a área da região S, a área A da região S está sobre o gráfico de uma função contínua f, que está sobre... Só um instante. A área A da região S, que está sobre o gráfico de uma função contínua f, é o limite, a gente conclui que essa área é o limite
da soma das áreas dos retângulos aproximados. Então, quando eu faço aquela soma daquela área que eu fiz, que a gente somou base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura e concluiu a área, a área para cada partição, por exemplo, quando a gente dividiu por 4, a gente teve uma aproximação da área. Quando a gente dividiu por 8, a gente teve outra aproximação da área. Quando a gente dividiu por 1000, a gente teve uma nova aproximação da área, que essa área vai cada vez mais, quanto mais se aumenta essa partição, mais aproxima-se da área real daquela área, que é a região S. Ou seja, isso que a gente fez é o mesmo que a gente pode fazer aplicando o limite daquela área. Ou seja, esse limite é com n tendendo a infinito, e eu tenho, para cada altura, eu tenho multiplicado por a largura, que seria o quê? Aqui eu tenho o eixo x, o eixo y, e eu tenho a figura. Então, quando a gente divide, que nem aqui eu vou dividir em 4. Mas aqui, eu vou dividir aqui, um exemplo, né? Esse ΔX seria a minha largura, que seria a minha base. E o f de xi é a própria função, quando a gente substitui na própria função. Então, o f de x seria a altura desses retângulos. E essa variação que chamamos de delta de x é essa base aqui. Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo base vezes altura. E assim, a gente faz esse cálculo para n termos. Ou seja, aqui, quanto mais eu divido aqui em retângulozinhos aqui, eu mais aproximo-se dessa área real. E a gente, aplicando esse limite, a gente calcula a própria área. Para ficar mais esclarecido no desenho, temos aqui, ó, a largura aqui, ó, é o que seria o ΔX. E a altura é o que seria que está aqui de x1, x2. Então, para cada altura aqui, eu também tenho uma variação de x, que seria a largura. Então, quando eu faço isso, quando eu aplico o limite, eu estou somando toda essa área da figura, que seria toda a área da região S. Quando eu aplico limites, é a mesma coisa de eu estar fazendo esse somatório, que seria, quando eu falo somatório de f de xi com ΔX, de 1 até n, eu estou dizendo que esse somatório, ele soma todas as partes, no caso, todos os retângulos da figura. Então, quando eu digo que o limite ele pode ser feito em somatório, então a gente pode representar dessa forma aqui, que o limite de n tendendo ao infinito, ele pode ser representado como o somatório de todas essas áreas. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com a integral? O que a gente fez tudo isso? O que tem a ver com a integral? Quando a gente faz esse limite, quando a gente entrar lá na integral definida, vocês vão ver que esse limite é a própria integral. Então, o limite dessa área aqui, ele é a própria integral. Só dei uma resumida para vocês, quando chegar mais para frente, vocês ficarem mais situados no que eu estou falando.